Antes de eu entrar na mensagem, eu quero dar um testemunho. E esse testemunho aconteceu comigo aqui na cidade de Birigui há mais de 43 anos. E eu não me esqueci de nenhuma palavra daquilo que falei e daquilo que ouvi. E eu não me lembro do dia que recebi uma oportunidade aqui para pregar a palavra. E eu tenho o costume de, quando eu prego a palavra, eu olho para a igreja. E sabemos que isso aqui é uma responsabilidade muito grande para nós que pregamos o Evangelho. Porque pregar o Evangelho não é nosso, o Evangelho é de Deus. E nós temos que se colocarmos na presença de Deus para que o Espírito Santo, aquele que foi concedido para descer até nós, em que nós falamos através do Espírito Santo, e para que você que veio ouvir a palavra, sinta aquilo que Deus fala contigo. Aleluia! Então eu quero começar esse testemunho. Eu morava ali na cidade de Barbosa, em Olaria. Então ali teve um irmão, amigo meu, tio de nosso pastor aqui. Então ele tinha desejo de mudar para a cidade. E ele sempre dizia para mim assim: olha, eu ainda vou sair da Olaria e vou embora para a cidade, chega desta vida. E aí ele chegou na minha casa um dia, porque eu sempre fui uma pessoa que uso as minhas curiosidades para consertar talvez carros, caminhões e até bicicleta. E ele chegou com a bicicleta e falou para mim assim: olha, dá para você arrumar essa bicicleta para mim? Eu falei: dá. Por que você está com pressa de arrumar a bicicleta? Não, rapaz, porque eu vou mudar para Birigui. Eu já sabia. E lá eu vou precisar dela. Então está minha esposa aqui que sabe qual é o meu jeito. Eu prego na rua, eu prego no banco. Eu sempre acho um jeitinho de eu colocar uma palavra. Os irmãos talvez olham para mim assim e dizem: olha, mas o presbítero Israel, outros me consideram como pastor, e quando nós dirigimos uma igreja, que eu que dirigi aí alguns anos, então sou considerado como pastor, mas sou presbítero. Mas se fosse pelo homem, aquilo que muitas vezes o homem oferece, quem sabe eu já tinha sido pastor há muitos anos, mas eu estou contente com este cargo que Deus me deu. Porque Deus tem me usado muito, né? Aí eu comecei a consertar a bicicleta. O nome dele original se chama Osmi, mas o apelido é Nano, que ele tinha, que nós conhecíamos por Nano. E eu falei para ele: Nano, seu irmão é crente, sua mãe é crente, seus irmãos são crentes. Você vai mudar para Birigui, vai para a igreja, sai desta vida, deixa desses maus amigos, deixa desses lugares aonde você anda, porque a minha Bíblia diz que bem-aventurado é o varão que não se assenta na rota dos escarnecedores e nem se detém no caminho deles. Eu não me ignoro se você estiver talvez no meio de alguém que talvez não conhece a palavra, que talvez até zombam da palavra, mas que prega o Evangelho para ele, porque o mundo ainda está necessitando de uma mensagem. Então ele olhou para mim e disse: olha, sou novo, gosto muito dos hinos que vocês cantam, gosto muito da palavra. Eu sei que toda vez que eu venho conversar com vocês, vocês sempre me dão uma cutucada. Eu falei: não estou te cutucando, não estou te empurrando no braço de Cristo. E aí ele olhou para mim, que ele era assim, vamos usar assim uma estratégia que o mundo diz aí, um pouco meio elevado na parte de brincadeira. Muitos têm o costume de dizer que é uma gozação, mas eu não considero isso. Eu falo brincadeira, porque nós temos que ter cautela na hora que nós estamos ocupando este lugar, porque eu creio que este lugar é lugar santo,
passou daquela porta para aquele lugar que você veio para ouvir a palavra de Deus. E aí ele começou a conversar comigo, arrumei aquela bicicleta, ele deu uma volta, ele falou, tá joinha, agora tá do jeito que eu gosto. Eu falei, melhor se você for para a igreja. E ele veio para essa cidade de Birigui. Aqui não tem nenhum do corpo dele naquela época. Ele era bem troncudo. Ele era mais ou menos o tipo do irmão dele, 20 anos. E ele veio para cá, arrumou um serviço, começou a trabalhar. E nesse serviço, saiu do serviço, acho que ele pegou o cunhado dele, se foi o que eu ouvi, colocou na bicicleta, e quando vinha vindo a bicicleta deu uma derrapada, aquela mesma bicicleta. E ela bateu, parece que furou o baço. Foi isso, né? E eu então fiquei sabendo que o povo vinha visitar ele aqui em Birigui e voltava, perguntava, escuta, como é que está a saúde do Nano? Eu conhecia muito mais por Nano, mas sabia também o nome. Ele falou, ele não está bem não. Quando foi um dia, chegou o irmão dele, o cunhado dele, que é o irmão Luiz, saudoso irmão José Inácio de Oliveira já foi, e falou para mim, olha, ele falou para nós que quer ver você. E eu sempre fui zeloso pelo meu trabalho, né? E o patrão era um pouco meio assim duro. Mas eu cheguei nele e falei, olha, eu preciso fazer uma visita lá no hospital de Birigui. E a minha mulher estava quase nos dias de ganhar neném. Eu falei, não, eu falei com ele, ele falou, não pode ir. Quando eu cheguei, eu entrei no hospital, eu vi ele, eu chorei de ver a situação. Nada sou, nada tenho, mas a graça do Senhor basta. Aleluia. Quando ele me viu, ele começou a chorar. Eu então catei o lençol e comecei a enxugar o rosto dele. Ele falou assim, olha, tudo que você falou se cumpriu na minha vida. Mas eu não quero morrer no inferno. Aleluia. Sabe por que eu estou contando esse testemunho, irmãos? Eu preguei aqui esse dia, quando eu cheguei em casa, eu entrei nas redes sociais, uma mulher deu um infarto no caminho do serviço. E ela morreu instantaneamente. E ela contou a mesma história, que Deus recolheu o espírito, mas ela via o corpo. E o Senhor falou, não, só fiz isso para te avisar, porque os meus tempos estão findando. E a minha igreja, meus obreiros estão brincando com a minha palavra. Glória a Deus. Glória a Deus. Você colocava a cabeça e começava a olhar para você mesmo. Porque diz a palavra do Senhor no livro de Salmo que Deus está olhando para esta terra e Ele conhece os seus fiéis e os seus infiéis. E aí eu comecei a conversar com ele. E ele chorando. Eu falei, rapaz, por que você está chorando tanto assim? Ele falou para mim assim, falou assim, olha, eu vou falar uma coisa para você. Não é fácil ver o que eu vi, não. Eu tenho medo de ir para lá. Eu tenho medo de ir para lá. Aleluia. Para ser crente é muito fácil. Viver uma vida de cristão de qualquer maneira é muito fácil. Mas o Deus em que quero entrar na palavra nesta noite, você vai ver o que é Deus. Aleluia, Jeová.
Ele disse na sua palavra que ele foi ao céu. Aleluia. Porque ele era santo, ele era santo. Mas ele deixou uma promessa de enviar o Espírito Santo para ficar conosco aqui. Mas o Espírito Santo é para nos trazer uma vida de santidade. Aleluia. Você pode cantar bem. Você pode pregar bem. Você pode até orar bem. Mas o Espírito de Deus pergunta como está a tua vida. Ele conhece você quando você está dormindo. Ele conhece você quando você está pensando. Aleluia. E aqui nesta noite tem muitas pessoas que pensam o contrário daquilo que o Espírito de Deus está mandando dizer, porque Ele te conhece. Aleluia. E aí, começamos a nossa conversa. Ele falou para mim, olha, eu tive um sonho, mas não foi um sonho, foi uma realidade. Foi uma realidade. Falei, então conta essa realidade. Ele falou, olha, estava deitado aqui neste lugar, mas veio um moço de branco, me tomou pelas mãos, me levantou e me levou para dentro de um túnel. E aquele túnel era uma escuridão que não tinha luz que clareava. Mas aquele moço, aonde ele passava, resplandecia. Aleluia. Bendito seja Deus. E ele foi na minha frente e eu acompanhei ele, porque aonde ele estava era uma claridão que não existe aqui. E ele me levou em um lugar e eu perguntei para ele assim, aonde tu vai me levar? Ele falou, você vai ver agora mesmo, calma. Aí ele disse para mim, olha, ele me levou diante de uma porta grande. Uma porta grande. Eu via até o lugar da fechadura da porta, onde ela fechava. Mas só que aquela porta estava enferrujada. E eu comecei a olhar para aquela porta e vi também o lugar da chave. Era um lugar de uma chave grande. E eu levei a mão naquele lugar da chave e caiu aquela ferrugem da chave. E eu então comecei a ouvir um barulho. E aquele barulho era muito triste. Era um clamor, era gritos, agonia, tristeza. E eu comecei a sentir na alma que eu não queria ir para aquele lugar. Oh Deus, aleluia. Aleluia. Aí eu olhei para aquele moço e perguntei para ele, mas escuta, quem está aí? Ele falou, todos aqueles que não fizeram a vontade do Pai que está nos céus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aí eu falei, mas escuta, tem crente aí? Ele falou, tem. Tem crente aí. Ora, mas por que tem crente aí? Porque tem muitos que enganaram. Enganaram a muitos. E pensou que estava enganando, mas a Deus ninguém engana. Porque eu conheço a vida de cada um. E diz que era grito. Grito. E o povo gritava de uma tal maneira que ele falou assim para ele, então, escuta, mas eu não posso ver não, ainda não chegou a hora. E que farei eu para não ir para esse lugar? Ele falou assim, olha, se você aceitar Jesus e não duvidar, crer somente, você receberá um galardão. Você quer galardão?
galardão. Você que é galardão. Você que é galardão. Você que é galardão. Você que é galardão. Deus conhece quem é cada um de nós. Deus conhece quem é cada um de vocês, irmãos. Aleluia. E aquilo a lágrima caía. Quando ele acabou de contar, ele olhou para mim e falou assim: escuta, o que eu posso fazer? Falei, o anjo já te falou. Quer aceitar Jesus? Eu quero. Ainda fiz uma pergunta. Que muitas vezes, irmãos, pensa que Deus é amor. Deus é justiça também. E aí eu falei para ele: você só quer Jesus porque você está passando por isso. Porque quantos e quantos recebem bênção e milagre e depois ela abandona. Estou aqui porque eu tenho um milagre na minha vida. Eu sei quantas vezes o Senhor ouviu a minha oração. Eu sei quantas provas eu passei durante esses 45 anos de ministério depois da minha segunda conversão. Aleluia. E comecei a orar para ele. Ele levantou aquelas mãos que era a mão gorda. Era gordinha, a mão dele era cheinha. E ele levantou e tirou debaixo daquele lençol, levantou as duas mãos, deitado, e ele chorava. Ele falava assim: Jesus, não deixa eu ir para lá. Jesus, não deixa eu ir para lá. Jesus, não deixa eu ir para lá. Eu tenho medo de ir para lá. Precisamos ter medo, viu, irmãos? Reino do céu não é para qualquer um. Reino do céu não é só para doutor. Reino do céu não é para pastor. Não é para qualquer um. Mas reino do céu é para os fiéis. Ontem, quando a irmã pregava, eu observava, e eu ouvia a mensagem que Deus tomava a irmã e falava aqui. Quantos que é interessado por dinheiro? Quantos que é interessado por casa? Quantos que é interessado por sítio, por fazenda, por carro? Vai ficar tudo aí. Para Deus nada vale. Deus te dá, mas Deus pode tomar. Porque ele olhou para aquele homem que era riquíssimo. Me ajuda aí que eu esqueci o nome dele. Não, aquele que tinha bastante Jó. Ele era riquíssimo. Ele tinha muita junta de boi, ovelhas. E tinha uma vida. Ele era um homem rico. Mas Satanás, aquele que te perturba, aquele que muitas vezes te oferece bens materiais. E muitas vezes, quantos têm caído nesta lábia? Mas Satanás vivia rodeando ao redor da terra. E ele se apresentava diante de Deus. E Deus perguntava para ele: de onde tu vens? Eu venho de redor da terra. Tu tem visto meu servo Jó por aí? Ou não é assim? É, Deus. Tenho. Como é que está ele? Eu não precisava perguntar para Satanás, porque Deus conhece a tua vida. Deus conhece a minha vida. E Deus conhecia quem era Jó. Está bem? Porque tu dá tudo que ele tem. Então Deus dá. Deus dá. Então vai lá, Jó. Vai lá, Satanás. Toca no que ele tem.
Você tem um carro, você quer perder? Estou falando com você, ó. Quer perder? Você quer perder a sua casa? Você quer perder os seus bens? Você quer perder os seus bens? Israel, você quer perder os seus bens? Parece que eu não quero. Mas se eu estiver na presença de Deus, que Ele deixa que Satanás leve tudo. Deixa que leve tudo. Os administradores de Jó chegavam em Jó e Jó dizia: Jó, olha, morreu tantos bois seus, morreu tantas ovelhas, deixa que vai, que morra, Deus leva. Se acontecer isso com nós, irmão, sabe o que nós falamos? Sirvo a Deus há tanto tempo. Isso não está certo, porque estou perdendo o que tenho. Não é assim, irmão? Dali a pouco, Satanás de novo na presença de Deus. Da onde tu vem, Satanás? Vem de redor da terra. Tu tem visto meu servo Jó por aí? Tenho. Aleluia. E assim se foi, irmãos. Mas o dia que tocar na família dele, eu duvido se ele não blasfema contra você. Ou contra o Senhor. Então vá, toca na família dele. Foi lá e destruiu a família dele. Então, estou falando detalhado porque o tempo é curto muitas vezes quando a mensagem é cumprida. E assim se foi a vida de Jó. De novo, Satanás ao redor da terra. Da onde tu vem, Satanás? Venho de redor da terra. Tu tem visto meu servo Jó por aí? Tenho. Como é que é? Tá bom, tá bem, tá alegre. Mas Satanás já se dispôs, já se declarou o que ele queria. Mas o dia que tu tocar nele, eu duvido se ele não blasfema contra ti. O que você tem feito? O inimigo está ao nosso redor, porque isto a Bíblia cumpre com esta palavra. Que ele anda ao derredor de nós, unido com o leão para achar uma brecha. Quantas brechas você tem dado para ele? Deus te conhece. Os olhos do Senhor estão sobre você, está sobre mim, está sobre os obreiros. E ai de mim se não pregar a verdade. E se pregar a verdade e não viver aquilo que estou pregando, eu também vou ser excluído dos céus. Aleluia. Diz a Bíblia Sagrada, em que Satanás foi na vida de Jó e tocou uma lepra nele, e ele ficou lá raspando as lepras no meio de uma cinza com cacos de telha. A Bíblia diz, não me lembro se foi 2, se foi 3, amigos seus, que de longe não aguentaram ver a situação em que Jó estava passando. Mas Deus, com a sua misericórdia, restituiu ele com bênção e com misericórdia. Mas para nós, nos dias em que nós estamos vivendo, a recompensa agora é salvação. A recompensa é andar na presença de Deus. A recompensa é quando a irmã está lá na cozinha, arrumando a sua cozinha, anda na presença de Deus. Quando o irmão está trabalhando, anda na presença de Deus. Quando você está fazendo o seu negócio, anda na presença de Deus. Muitas vezes eu posso dizer assim, olha, estou pregando o Evangelho. Mas o Espírito de Deus, aquele que me sonda,
aquele que conhece o íntimo do meu coração e do meu pensamento, ele sabe o que eu estou fazendo. Irmãos, é tempo de nós se prepararmos para ir morar no céu. Terminando o testemunho do irmão Osmir, porque hoje chamo de irmão. Quando acabei de orar por ele, conversei, aí o hospital começou a me convidar. Sabe que eu nunca orei tanto no hospital que nem eu orei no hospital de Birigüis. Só via doente levantando com a mão: ô pastor, vem aqui. E eu saí no meio do povo. Não sei se Jesus curou, se Jesus levou, mas eu preguei para todos ali. E aquele tempo tinha liberdade. Nós já estamos vivendo no tempo da escravidão do Evangelho. Nós não podemos pregar na rua. Para muitos nós vamos pregar, dali a pouco eles viram as costas. E parece que todo mundo é crente. Vamos pregar para um não, eu já fui crente da igreja tal, mas eu não quero saber de que igreja, de que templo, de que abominação. O meu reino é o céu. O Senhor foi preparar, mas mandou eu pregar o Evangelho. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Ele mandou eu levar a palavra. Bendito seja Deus. Oh, glória a Deus! Quando voltei para a cama, para o lado da cama desse irmão, ele falou: olha, quando o Senhor orou, eu senti um alívio. Voltei e ainda perguntei: escuta, mano, você aceitou Jesus? Mas eu torno a me perguntar: você aceitou Jesus de verdade? De coração? A lágrima descendo, e ele falou: sim, aceitei Jesus de coração. Eu fechei os meus olhos, liguei o pensamento nos céus. Quando eu comecei a orar, porque não me lembro se era 2 horas da manhã, que ele ia ser trasladado para a cidade de São Paulo para fazer mais uma cirurgia. E eu vi o saudoso irmão dos filhos entrando no hospital, mas vi Deus recolhendo ele. O importante é que ele aceitou Jesus. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja. Aleluia. Saí fora do hospital, ainda falei para o irmão José, falei para o irmão Bispo lá: vocês querem levar, vocês podem levar, mas os médicos não vão tocar mais nele. Aleluia. Minha mulher estava no hospital ganhando aquela menina que cantou aqui ontem, não a morena, a mais clara. No dia que ele morreu, aquela menina nasceu. E o culto fúnebre dele quem fez foi eu. Na hora que eu dirigi o culto fúnebre, quantos e quantos o diabo se manifestou. Aleluia. Mas eu vivia e vivo debaixo da graça do Senhor. Aleluia. Porque a graça do Senhor é que nos basta. E nos dizem que nós estamos vivendo, irmãos. Quantos e quantos têm medo de pregar a verdade? É tempo de nos preparar. É tempo de nós se arrependermos e corrermos aos braços do Senhor. Eu nunca contei esse testemunho na igreja, mas quando eu vi aquela irmã contando a mesma revelação do que ela viu, eu falei: eu vou anunciar esse testemunho. Bendito seja Deus. A irmã louvou a Deus com aquele hino: os guerreiros se preparam. É tempo de nós se preparar. É tempo de nós se levantarmos como varão valoroso. É tempo de fazermos a obra pelo amor das almas, porque triste e duro vai ser para aqueles que ficaram. Hoje nós estamos aqui
Há oportunidade, mas vai chegar um momento em que muitos vão correr para cá e vai querer ouvir a palavra. E a palavra perdeu o poder. É a mesma coisa de você que é acostumado a comer, quem sabe, uma comida chegada no sal. É a mesma coisa de você comer um arroz cozido só com pura água. Não vai ter mais efeito. Não estou falando isto para quem não é crente, mas estou falando isso para quem não serve a Deus e para aqueles que servem a Deus com brincadeira, porque o Evangelho não é brincadeira. Nós somos chamados neste lugar para aprender o caminho de ir para o céu. E diz a palavra do Senhor que o caminho é estreito e é apertado. Mas tem que fazer uma diferença no mundo em que nós vivemos. Aleluia! Lá vai uma mulher, serva do Deus Altíssimo. Lá vai um pastor, servo do Deus Altíssimo. Lá vai um jovem, servo do Deus Altíssimo. Na vida daquele que serve a Deus. Ainda que o mundo perece, mas nós estamos alegres, porque nós sabemos que bem breve Jesus vem buscar a tua igreja. Aleluia! Oh, aleluia! Vamos ver louvar o Senhor aqui. Cantou um hino, se não me engano, acho que é 107. Firme nas promessas. Firme, firme, firme nas promessas do meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Corre de pé, irmão. Dá uma água para mim. Aleluia! Vamos colocar de pé. Aleluia! Escute aqui. Não me vergonha de se apresentar para mim nesta noite. Mas eu queria fazer uma pergunta. Tem alguém no nosso meio? Não vou falar sobre crente. Eu quero perguntar de cristão. Tem alguém que no nosso meio ainda não é cristão? Dá um sinalzinho com a tua mão. Eu não vou te convidar aqui não. Levante a sua mão assim, ó, que ainda não é cristão, que ainda não está empenhado nesta obra, que ainda não tem certeza da sua salvação. Mas se não tiver, que Deus abençoe. E se tiver, que Deus tenha misericórdia de ti. Aleluia. Me dá uma harpa aí. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja Deus. Eu esqueci de 7. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus! Firme nas promessas do Senhor.